Acaba mordendo ali, né, o outro gatinho. E ele vai pegar carona em alguns linfócitos B, linfócitos T e macrófagos e vai passear pelo corpo, tá? Ele vai fazer disseminação em órgãos linfóides, ou seja, vai parar nos linfonodos, no timo, coisas assim, tá? Ele vai pegar carona nessas células que estavam indo para os linfonodos, então acaba indo para lá também. Com isso, acaba aumentando a viremia, né? O vírus vai circular no corpo todo desse gato. Nessa fase a gente já tem uma leve redução dos CD4, alguns desses linfócitos T que deram uma carona e já começam a ter baixas, então acontecer a apoptose dessas células, e tem algumas alterações de citocinas, que seriam as mensagens de um linfócito para o outro, tá? A gente já tem uma redução. Com o aumento da viremia, a gente tem uma supressão dos CD8, porque lembra que eu falei que o CD4 lá, o linfócito CD4 é o que manda no resto. Quando ele não manda ideia, não manda notícias para o CD8 não sabe muito bem o que fazer. Então ele acaba também trabalhando menor, tem uma supressão nesse sentido, tá? Com isso, aumentando, né, cada vez mais forte, cada vez menos CD4, menos CD8, a gente tem uma progressiva disfunção imune. Então a imunidade começa a ficar, todas as outras células ficam perdidas sem o general dela para mandar nela, né? E a gente começa a ter infecções oportunistas, né? A bactéria se aproveita do sistema imune bobão, o fungo, o protozoário, qualquer outra coisa que entre no corpo se aproveita dessa situação. E pode acontecer neoplasias. Mas como assim? Vírus dando neoplasia? Sim, lembra que eu falei lá que o vírus vai parar dentro do DNA da célula? Uma das coisas que fazem neoplasia nas células são mudanças no DNA delas. Elas ficam louquinhas se alguma coisa ali no DNA muda. Se entrar um vírus, é uma coisa que mudou bastante, certo? Então, essa entrada do vírus no DNA deixa as células meio malucas. Meio malucas, com mutação, acabam se reproduzindo muito rápido, fazem uma neoplasia. Então, por isso um vírus acaba dando neoplasia, tá? Aqui a gente vai ter esse aumento de viremia, né? Essas células muito mais circulando esses vírus pelo corpo, com 8 a 12 semanas após a inoculação. Isso vai depender um pouquinho da quantidade de anticorpos, tá? Os anticorpos vão estar presentes aí com 2 a 4 semanas, mais ou menos, pós-inoculação. E eles vão controlar isso. Se o sistema imune desse gato estiver bom, ele chega a controlar essa doença por anos, por 8 anos, por aí. Se ele tiver mais ou menos, essa infecção já funciona mais rápido. Então, esse ciclo todo acontece mais rápido. Vai depender muito do sistema imune dele. Então, depende da idade do animal. Jovens têm um sistema imune muito pior, né? E idosos também. Então, os adultos vão responder melhor e vão ter a doença mais lentamente. Subtipo viral, que nem a gente conversou antes, são 5 subtipos. Alguns são mais agressivos que outros, tá? Então, a gente vai ter diferença nisso. Quantidade inoculada, tá? Se foi uma bela de uma mordida de um gato super infectado, a gente vai ter talvez uma doença um pouco mais rápida. Se for só um pouquinho de vírus, às vezes o corpo consegue responder melhor. E a via de inoculação. Eles até podem se contaminar por saliva e tal, mas é muito mais raro, é muito difícil continuar a doença, né? Se for realmente uma mordida com abscesso, vai ser mais fácil disso tudo acontecer. Então vai ter esses poréns. Mas é bom a gente saber aqui que os anticorpos começam em 2 a 4 semanas, depende de alguns fatores dos animais, porque a gente vai usar isso para o diagnóstico mais para frente. O nosso diagnóstico vai ser baseado em anticorpo. Então eu tenho que conseguir pensar nesse ciclo acontecendo para eu saber em que fase meu animal está, tá? Do diagnóstico.